Olá, esta é uma aula de filosofia, eu sou o professor Ricardo Assis e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética. Nessa aula eu quero tentar dar uma introdução ao conteúdo de ética. Ética, que é uma área da filosofia também chamada de filosofia moral. Então vamos lá? Bem, para começo de conversa, a palavra ética ela tem uma origem na palavra grega ethos. Só que quando nós conhecemos a origem da palavra grega ethos, a gente tende a não compreender bem o que é ética. Olha só, isso porque, normalmente, enquanto a gente falar de ética, a gente vai estar falando de moral, de regras morais ou valores morais. E tanto a palavra ethos, que vem do grego, quanto a palavra mores, que vem do latim, ambas significam costumes e estão relacionadas à ideia de regras que comumente se realizam dentro de uma determinada sociedade. Bem, hoje nós ainda utilizamos a expressão ethos quando nós queremos dizer sobre um determinado comportamento que já é consolidado, que já é típico, um modo de agir que se espera de determinado indivíduo, de determinado grupo de indivíduos ou de uma determinada instituição social, ou mesmo dentro de todo o grupo da sociedade. Qual seria então o ethos do brasileiro? Vamos dizer que no Brasil existe um ethos próprio, seria um modo de agir do brasileiro, com o seu jeitinho, né? Com sua cordialidade, como dizia Sérgio Buarque de Holanda. Enfim, esse é o nosso ethos, é o nosso comportamento cotidiano típico. Tá? Mas vejam bem, enquanto a gente estiver falando de ética, não entenda a ética como costumes, comportamento típico. Tá? Isto vai ficar mais ligado à ideia de moral, tá certo? Porque quando a gente falar de ética, nós estaremos falando de uma área da filosofia, portanto, de uma atitude reflexiva a respeito dos comportamentos em geral. É possível que você tenha uma atitude reflexiva a respeito de um comportamento que é seu, mas também a respeito de comportamentos realizados por outras pessoas e que possivelmente nunca será o seu comportamento. A ética, então, ela vai estar acima do plano das regras morais. A ética, ela ultrapassa a moral na medida em que ela tem a possibilidade de questionar as regras morais, de pensar para além destas, questionando valores, princípios que constituem as regras morais. Tá? Eu acho que eu já adiantei algumas coisas, mas eu quero que a gente compreenda profundamente o que é moral, que regras são essas, para aí depois sim adentrarmos na ética. Mas como hoje é só um vídeo introdutório, eu quero apresentar basicamente o que é moral e quem são os sujeitos que vivem conforme a moralidade de uma determinada sociedade. Vamos lá. Bem, para começar, eu tenho que falar sobre axiologia. Tá? Esta expressão, que é uma área da filosofia, que nada tem a ver com Guns N' Roses, pega a dica, na verdade, a parte da filosofia ou da ética que se dedica a compreender os valores, é a teoria do valor. Tende a questionar o que é valorado em uma determinada sociedade que não é em outra, quais são os valores instituídos na nossa sociedade atualmente, quais eram no passado. Por que a axiologia é importante para nós? Porque é a partir do estudo dos valores que eu posso compreender como se instituem as regras. Olha só para esta regrinha, ó. Toda regra moral, todo comportamento que é visto como correto ou como incorreto em uma sociedade, esta noção do bem ou do mal ligado a um determinado comportamento sempre terá origem em um valor que esta sociedade sustenta. Tá? Então, os comportamentos ditos, vistos como aceitos ou como rejeitados em uma sociedade, esses comportamentos são aceitos ou rejeitados em virtude de valores
que esta sociedade possui e que esta sociedade valora. Tudo bem? Vamos lá. Então, a axiologia, resumindo, é o estudo filosófico prático que busca entender a natureza dos valores e os juízos de valor e bem como eles surgem dentro de uma sociedade. Dessa forma, a axiologia ela é de extrema importância para a ética e também para a estética, já que também estaremos falando de juízos de valor. Juízos de valor éticos, juízos de valor estéticos. Aqui a gente fica na ética, deixa a estética para uma outra aula. Tudo bem? Então, quando eu digo que na minha sociedade existe um valor que é profundamente arraigado, como é o valor da propriedade privada, todo comportamento que infrinja, que vá de encontro, que afete a propriedade privada do outro, vai ser um comportamento que será entendido como um mau comportamento. Tá? Então, os valores produzem regras. Então, quando alguém te perguntar de onde provém a moral, você vai dizer, a moral provém dos valores. Aí alguém pode até te dizer assim, mas existem regras que são péssimas. Se as regras são ruins, é porque o que se valora, os valores, também não são lá essas coisas. Então é por isso que a gente tem que pensar. A gente raciocina a respeito das regras e a gente tenta também compreender quais são os valores que se encontram por trás dessas regras. O que seria moral especificadamente? Moral é regra. Tá? Moral é o conjunto de regras que existe em uma determinada sociedade, tá? Em um determinado contexto histórico, em um determinado contexto social e que determinam e que influenciam o comportamento dos indivíduos. Observe bem, essa frase já diz que moral circunscreve-se, liga-se a um determinado contexto que é histórico e que é social. É possível dizer que a moral ela se caracteriza por ser histórica e social. A moral ela é então relativa, ela é relativa a uma determinada realidade social. Existe uma realidade moral no Brasil atual e existe uma realidade moral no Brasil de 200 anos atrás, 300 anos atrás. Assim como é possível também dizer que existe uma realidade moral, existe uma moralidade que é brasileira em 2020, no século XXI, e existe uma moralidade que é japonesa também do século XXI. Tá? A moral muda de sociedade para sociedade, a moral muda no tempo, a moral é relativa. Aqui a gente já vai ver uma coisa que na ética vai ser bastante diferente. A ética não tem esta necessidade de se ligar a um determinado contexto histórico, a um determinado contexto social. Sabe? A ética ela pressupõe todas as formas possíveis de comportamento, as regras que existiam, que não existem mais, e, portanto, a ética ela quer pensar em que comportamento é mais justo, mais ético, mais digno, independentemente da regra ser validada ou não pela realidade social na qual ela se insere. Tá certo? Então eu gosto de dizer que às vezes para ser ético você vai ser imoral. Tá? Bem, aqui eu acho que eu já adiantei uma coisa. Existe um sujeito. Tá? Este sujeito é o sujeito da moralidade. O sujeito da moralidade é aquele que vive dentro de uma realidade moral. É aquele que vive condicionado a uma realidade em que uma valoração está estabelecida e existem regras de comportamento, que são as regras morais, que servem para manter um certo nível de convivência entre as pessoas minimamente harmônico, não conflituoso. Portanto, essas regras elas são compartilhadas e elas são compreendidas pelos indivíduos desta realidade social. E aí, este é o sujeito da moralidade. O sujeito da moralidade é aquele que age moralmente, mas também é aquele que age imoralmente. Por quê? Porque o sujeito da moralidade ele tem liberdade para escolher entre agir em conformidade com a regra. Olha só, agiu em conformidade com a regra, agiu moralmente.
né, formando um bom caráter. Quer dizer, age conforme a sociedade acredita que é correto que se deva agir. É assim que você deve agir, você age moralmente. Agora, o sujeito da moralidade, por possuir liberdade de contrariar a regra, de ir em contrário à regra, ele pode agir imoralmente, tá bom? Olha só, nós temos então o sujeito da moralidade, é um cara que tem liberdade para agir em conformidade ou em contrariedade à regra. Pois bem, se esse cara ele tem liberdade, é porque ele conhece a regra, ou pelo menos ele tem capacidade para conhecer a regra, ele reconhece o resultado da sua ação e também ele se responsabiliza pelo que faz. Então, o sujeito da moralidade é aquele que, se age imoralmente, acatará a responsabilidade daquilo que ele fez e que normalmente as sociedades tendem a punir, inclusive severamente, aqueles que saem da regra, aqueles que infringem a regra, aqueles que agem contrariamente à regra. É muito comum que os ordenamentos jurídicos, a lei da sociedade onde você vive, tenha base profunda na moral instituída em sua sociedade. Apesar de que lei não é justiça. É possível que existam leis injustas, assim como é possível que existam regras morais que não são assim tão justas. É por isso que existe a ética. A ética é aquilo que vai tentar avaliar em que medida uma regra é justa ou não, para ser aplicada ou não. Olha só, é possível que mesmo quando você infrinja uma lei, que é uma regra, você na verdade esteja fazendo o bem e que para fazer justiça você não deve ser condenado por estar infringindo aquela lei. Uma lei injusta é justo que se infrinja ela, tá certo? Bem, então nós temos o sujeito da moralidade, é aquele que sabe o que faz, é aquele que tem capacidade para compreender as regras da sociedade na qual ele se encontra e é aquele que se responsabiliza pelo que faz, tendo em vista que ele possui liberdade. Lembre-se dessa palavra, ele possui capacidade moral. Somente o sujeito da moralidade pode realizar a reflexão ética. Então, a ética só está disponível para o sujeito da moralidade. Eu acredito que tanto eu quanto você sejamos sujeitos da moralidade. Agora, eu quero apresentar para vocês uma coisinha que as pessoas costumam fazer causar bastante confusão. Bem, a diferença entre imoral e amoral. Tá. Veja bem, quando eu falo de imoral, eu estou falando de imoralidade, né? Uma ação imoral. O imoral é aquela ação típica do sujeito da moralidade que decidiu por contrariar uma regra. Isso é uma imoralidade. Esse sujeito é um imoral. Por quê? Porque ele infringe uma regra instituída na sociedade. Agora, o que seria esse amoral? Veja só que o prefixo aqui, a, ele é de negação. Não há moral nesta situação. Este aqui é um outro sujeito, tá, gente? Este cara aqui é aquele que não possui capacidade moral. Ele não se encontra dentro da moralidade. Ele está fora da moralidade. Não porque ele não conhece a regra, mas sim porque ele não tem condições para conhecer, para compreender, para saber o resultado das suas ações e se responsabilizar por essas. Olha, um ótimo exemplo de sujeito amoral é uma criança. A criança, ela não tem a capacidade para compreender as regras morais e agir em conformidade ou em contrariedade a elas. Por quê? Porque ele não faz escolha, porque ele não tem liberdade para isso, ele não tem capacidade de discernimento para fazer as escolhas. Ele é um amoral, tá? Animais são sujeitos amorais, pessoas com psicopatias graves são sujeitos amorais, não se encontram dentro da moralidade, não são sujeitos, não estão sujeitados à moralidade, tá bom? Dessa forma, esses indivíduos, não possuindo capacidade para viver conforme a moralidade, ele se encontra fora da moral, ele não tem capacidade, ele não tem consciência
dos seus comportamentos e ele não se responsabiliza pelo que faz. É óbvio que normalmente alguém deve se responsabilizar por ele, não é verdade? Veja bem, se nós já chegamos então à conclusão de que nós somos sujeitos da moralidade e que, por exemplo, uma criança não é um sujeito da moralidade porque é uma moral, eu acho que essa pergunta surgiu aí na sua cabecinha. Quando é que eu deixei de ser um sujeito amoral e me tornei um sujeito da moralidade, um sujeito moral? Bem, este momento ele não acontece do dia para a noite, sabe? Não existe um dia em que você se tornou um sujeito da moralidade. Apesar de que o debate sobre a maioridade penal costuma avaliar se nós já nos tornamos ou não, a partir dos 16 anos ou a partir dos 18 anos, sujeitos da moralidade, portanto responsáveis por aquilo que nós fazemos. Então, seria uma tentativa de datar, de dizer quando é que você se torna um sujeito da moralidade. Mas o fato verdadeiro é que é impossível dizer uma data para isso. A verdade é que é um processo de desenvolvimento que passa pelo desenvolvimento motor, o desenvolvimento da estrutura humana, também pelo desenvolvimento do comportamento e também pelo desenvolvimento da cognição humana. Então a gente vai ter que estudar a psicologia do desenvolvimento para a gente entender por quais processos o ser humano passa para deixar a amoralidade e adentrar no plano da moralidade, para aí sim, quem sabe, pensar eticamente, agir, realizar a reflexão filosófica e a atitude ética. Cara, isso demora um pouco na nossa vida, mas o fato é que é possível sim pensar eticamente e eu acho que por hoje é só. Eu queria dar essa ideia para vocês e numa próxima aula eu vou tentar entrar na psicologia do desenvolvimento para a gente tentar entender qual que é o processo pelo qual eu passo para me tornar um sujeito da moralidade e como é, do ponto de vista comportamental e cognitivo, o modo de pensar de um sujeito que se encontra somente respeitando a regra e agindo moralmente ou até imoralmente, mas sem fazer uma análise ética mais aprofundada. E como que é o sujeito que consegue sim pensar para além do sistema, consegue pensar do ponto de vista dos princípios, dos valores que são universais e não relativos a uma determinada sociedade. Quer dizer, como é a cabeça de um sujeito que consegue ser ético e como é a cabeça de alguém que não consegue, mesmo que tenha um bom caráter, mesmo que haja moralmente na maior parte das vezes. Bem, isso fica para uma próxima aula. Por hoje é só para a gente entender o que é moral. Hoje valeu para a gente entender o que é o sujeito da moralidade, diferenciar o imoral do amoral, tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a nossa próxima aula. E se não assistiu às outras aulas, eu peço que, por gentileza, comece a ver. Vai ser realmente muito bom, tanto para mim quanto para você. Por gentileza também eu peço que dê o seu feedback sobre como está acontecendo, se está legal, se acha que precisa aprofundar um pouco mais. Lembrando que essas são aulas para ensino médio, mas alguém mais pode querer assisti-las. Muito obrigado, valeu, até mais.